Gostei do meu copinho bagunçando. Os pontinhos sexy. Até parece. Tá aí. Gostei do copinho. Tá bonitinho, não tá? Oi, gente, e aí, firme e forte? Bom, o assunto de hoje vai ser como a gente entra em contato com Deus. A forma que nós, meros seres humanos, temos de entrar em contato com o nosso Pai, com o nosso Criador, mais conhecido como o cara lá de cima. Bom, na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que tinham intimidade com o Senhor, de pessoas que tinham uma relação íntima com Deus, começando com Adão e Eva. Deus andava com eles. Deus tirava um tempinho ali do dia pra estar conversando com Adão e Eva, pra falar: E aí, Adão, já deu nome aí pra todos os animais? E aí, Eva, tudo jóia? Já viu aquele rio que eu fiz ali? Gostou do rio? E aí, Adão, tá gostando aí das frutas? Tá gostando do clima? Como é que você tá? Tá tudo bem com você? E aí, Eva, firme e forte? A TPM não chegou ainda não, né? Isso é muito bom, tá vendo como eu sou perfeita? Te fiz perfeita. Naquele tempo, Adão e Eva conversavam com Deus. Adão e Eva conversavam com Deus não em oração, mas conversavam com Deus igual eu tô falando com vocês aí agora. Eles conversavam assim de ver Deus, de estar com Ele, de estar na presença dEle. E eu acho isso uma coisa assim fantástica, porque imagina você conseguir conversar com Deus e você ouvir a voz dele audível, assim como você está escutando a minha voz, e não somente através de um sentimento, através de uma emoção. É completamente diferente. E a gente tem vários exemplos de várias e várias pessoas que também conversavam com Deus na Bíblia. E a gente vê assim que hoje em dia é muito... Não é que é difícil. Não existe alguém que tenha conversado com Deus e que tenha escutado a voz de Deus claramente. Claro que tem várias pessoas que contam, que já tiveram algumas experiências, que ouviram uma voz, que ouviram... Mas eu acho que, assim, que nada se compara à época de Adão e Eva, época de Moisés, Abraão, enfim, onde a relação do homem com Deus era muito mais íntima, a relação do homem com Deus era muito mais próxima. E aí eu fico pensando... Será que foi Deus que mudou? Por que será que Deus se afastou de nós? E na verdade não. Fomos nós que nos afastamos de Deus com tantos pecados, com tantos erros, com tanto orgulho. A gente fica tão preocupado com tantas coisas que a gente esquece de tirar um tempinho para estar conversando com Deus, para buscar intimidade com o Pai. E uma das formas que nós temos hoje em dia de ter intimidade com Deus é justamente através da oração. Todo mundo sabe o poder que tem uma oração, o poder que tem uma intercessão, o poder que tem você interceder, você orar, clamar a Deus pela vida de alguém. E hoje em dia, pelo menos se você estiver me assistindo aqui, estou falando do Brasil, não é que você está me assistindo de outro lugar, então, né? Vai saber. Mas aqui no Brasil a gente está numa situação que, enfim, tá muito complicada, situação política. Você que é brasileiro, tá me assistindo, você tá me entendendo, você sabe o que eu tô falando, o trem tá feio. Enfim, na Bíblia fala que a gente tem intimidade com Deus. A gente pode clamar a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância, que Deus vai nos escutar. E com relação ao governo, muita gente, talvez você possa pensar assim: nossa, não tem jeito para esse governo, não tem como mais. Só que na Bíblia fala o seguinte, tá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quando eu me converti em 2011, e quando eu me converti, eu tinha algumas dúvidas, alguns questionamentos com Deus. Eu ficava nesse questionamento de me humilhar. Por que eu me humilharia diante de alguém? Por que eu teria que me humilhar? E eu ficava pensando, e com o tempo Deus foi trabalhando no meu coração que realmente, quando a gente diz se humilhar, não é você... Como é que eu posso explicar? É você reconhecer que realmente você não pode fazer nada, você não tem capacidade de fazer o impossível. E tem momentos, se não todos, que a gente realmente precisa de uma intervenção divina. A gente precisa de um milagre, a gente precisa de
algo soberano, precisa de Deus. Tem coisas que eu e você podemos fazer, mas tem coisas que a gente simplesmente não pode, tem coisas que a gente não tem o poder para transformar, não tem o poder de mudar. Só Deus pode fazer isso. E quando na Bíblia diz que nós temos que nos humilhar diante de Deus, é no sentido de você reconhecer o quão pequeno nós somos. E aí, nesse versículo, fala da oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Então você não é de qualquer um, você é de Deus. Você é uma pessoa que é um cristão, que se chama pelo nome de Deus. As pessoas que olharem pra você tem que falar: nossa, essa pessoa é diferente. Nossa, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é diferente. Foi Deus que mandou ela aqui. É o povo que se chama pelo nome do Altíssimo, que somos eu e você. E aí nessa palavra que fala: se a gente se converter dos nossos maus caminhos, das nossas perversidades, das coisas ruins que nós temos feito, se nós clamarmos ao Senhor em oração, nós pedirmos a Deus, Deus ouvirá a nossa oração dos céus e Ele sarará a nossa terra. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo tem acontecido tantas coisas ruins, tantas coisas que nos entristecem, tanto dentro da nossa própria casa quanto no mundo. Gente, se nós nos humilharmos e pedir perdão a Deus e reconhecermos que Deus, só Ele que pode nos ajudar, Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra, sarará o nosso coração, transformará a minha e a sua vida. Tem pessoas que falam assim: não adianta orar porque fulano vai morrer mesmo. Não adianta orar porque a pessoa não tem mais conserto. Gente, enquanto há fôlego, enquanto há um sopro de vida, há esperança. Talvez você que está me assistindo, talvez você já tenha julgado alguém, falado: nossa, fulano não tem mais conserto. Gente, quem sonda o nosso coração é Deus. Talvez você fique falando, por exemplo: para os estrupadores não tem mais jeito. Pra quem estrupou uma criança tem que morrer mesmo. Bandido bom é bandido morto. Talvez você seja mentiroso. Talvez você seja mesquinho, fofoqueiro. E você fica julgando as outras pessoas. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Para Deus, pecado é pecado. E todos nós somos chamados ao arrependimento. Todos nós somos chamados a reconhecer os nossos erros e a pedir perdão a Deus. Talvez a gente, assim, na nossa soberania, no nosso... Esse cara sou eu. A gente acha que nós somos salvos. Na verdade, nós não estamos. Salvação a gente tem que buscar todos os dias. Porque todos os dias passa muita coisa aqui dentro. É ou não é? Todos os dias nós erramos, nós falhamos. Então todos os dias nós carecemos da misericórdia de Deus. E o poder da oração, quando alguém está doente, quando alguém está passando mal, ou enfim, quando alguém está precisando de uma oração, quando outra pessoa intercede por ela, ou quando a própria pessoa ela ora, é uma forma de conversar com Deus e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que Deus nos ajude e que, se for da vontade dele, que Ele nos tire daquela situação. Tem pessoas, gente, é um assunto um pouco até delicado que eu vou falar agora. Tem pessoas que estão no leito da cama, que estão morrendo, e que são pessoas assim que a gente fala: nossa, por que Deus não tira a pessoa daquela situação? Nossa, por que Deus não dá a cura para essa pessoa? Só que, gente, Deus, Ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Tem pessoas, não estou falando de todos, estou falando de alguns casos. Tem pessoas que estão ali naquele leito da cama porque é aprovação de Deus. É Deus que está moldando o caráter da pessoa. Talvez a pessoa passou a vida inteira com um caráter duvidoso. A pessoa passou a vida inteira sendo uma pessoa má. Vamos colocar nessa situação. E aí só no leito da cama que a pessoa para, pensa e vê os erros que ela cometeu e ela se arrepende. Talvez ali, quando a pessoa tem uma enfermidade ou quando a pessoa passa por alguma situação de necessidade, é que ela reconhece, ó, tem que abaixar a crista, tem que abaixar a bola, não é tudo isso não. Que é pra gente poder reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada e que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Orar nos leva a Deus. É um momento que a gente tem intimidade. Aqui na minha casa eu tenho o costume de orar muito no meu banheiro. Meu banheiro é o meu lugar santo, digamos assim. Por quê? Se você vai na sala, se tem alguém na casa, você vai pra sala, aí a pessoa vai junto com você. Se você vai pro quarto, a pessoa vai junto com você. Mas se você fala assim: fulano, vou no banheiro, ninguém quer ir junto. Então o banheiro é o momento que eu tenho pra conversar com Deus. Principalmente quando eu tô na TPM. Aí que eu desabafo mesmo.
Talvez você esteja me assistindo, você se sente à vontade para conversar com Deus na sua cozinha, no quarto, enfim, não tem lugar para conversar com Deus. Onde você está, ali Deus também estava junto com você. Deus escuta cada uma das nossas orações, Deus escuta cada uma das nossas angústias, cada um dos nossos temores. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. E eu acho isso um cuidado assim tremendo de um pai, porque Deus, afinal de contas, Ele é o nosso pai. Talvez você que está me assistindo, você tenha orado ou tenha rezado, não interessa a religião, talvez você tenha conversado com Deus e fica naquela sensação de que a sua oração nem passou do teto. E aí muitas vezes a gente fica triste porque a gente ora, pede a Deus uma resposta, pede a Deus uma saída, e a gente acha que aquela resposta nunca vai vir, nunca vai chegar. Tem pessoas que oram anos e anos e anos em prol de algum parente, em prol de alguma graça que a pessoa queira receber. Só que assim, gente, uma coisa que eu tenho pra dizer pra você que tá aí me assistindo: as bênçãos de Deus passam pelo teste do tempo. Nós temos que confiar em Deus e temos sim que apresentar os nossos pedidos a Ele. Só que a gente tem que confiar que Ele fará. Nós temos que confiar que o melhor Ele fará. E assim, enquanto a gente está ali orando, Deus está trabalhando. A gente pode até não ver, mas talvez você esteja ali orando em prol de alguém da sua família. Talvez você ganhe essa pessoa para Deus, para Jesus Cristo, através do seu exemplo. Ah, doeu, né? Se você quer ver mudança nos outros, seja você a mudança que você quer ver nas pessoas. Se tem alguém na sua casa que você não se dá bem com ela, respira fundo, pede a Deus sabedoria e começa você a tratar essa pessoa diferente. Talvez ali no começo aquela pessoa continue te tratando mal, continue te pisando em você, mas olha, Deus está trabalhando. E aí aquela pessoa que você tem atrito com ela, talvez dentro da sua casa, talvez no seu serviço, no seu trabalho, a pessoa vai olhar pra você e vai ver diferença. E pode ter certeza, ela vai perguntar pra você: nossa, fulano, você mudou, você tá diferente. Ou senão a pessoa vai começar a te sondar pra saber o que você tá fazendo. Ou talvez a pessoa vai até mesmo ficar ali na maldade esperando você cair numa situação pra falar assim: não dá nada, né? Se você quer que a outra pessoa te trate bem, trate você bem a ela. Se você quer que a outra pessoa, que ela seja mais calma, mais tranquila, abaixa o seu tom de voz. Saiba conversar ao invés de gritar com a pessoa. E vai orando a Deus, pede a Deus sabedoria pra você. Pede a Deus pra controlar a sua língua. Pede a Deus pra controlar o que você fala, o que você faz. Tem muitas pessoas que a gente ganha pra Deus, não é de ficar falando: você tem que aceitar Jesus. Isso é muito chato. A gente ganha as outras pessoas é no exemplo. Aí sim, quando as pessoas olharem pra você e verem o Deus que você serve, elas virão até Cristo. Porque elas vão olhar pro teu rosto e não vai ver o seu rosto, não vai ver a Michelle. Quando as pessoas olharem pra você, elas vão ver a Deus. A forma que você vive pode ganhar muitas vidas. Enfim, fica essa mensagem pra vocês hoje. Ore, converse com Deus. Deus é nosso amigo, Deus não é carrasco. Deus é justo, mas não é carrasco. Converse com Deus, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Um beijo pra vocês e foi!